Olá, sou Marília, aluna do curso de licenciatura em matemática da Unicesumar. Eu estou fazendo um estágio no colégio particular, Razão e Objetivo, mas também já sou professora na rede municipal do Rio de Janeiro, da cidade. E o período que eu fiz estágio conciliou também com um período que estava tendo a UBMEP. E eu conversando com a professora e da escola que fazia estágio, além do lugar que eu trabalho, eu vejo uma grande dificuldade de alunos trabalharem com problemas, questões de lógica, ainda mais essa geração que eu vejo que há uma pressa de realizar atividade, de querer terminar logo as coisas, não ter a calma de ler uma questão, prestar atenção, tentar racionalizar o que está pedindo a questão. Eu vejo muito isso, tá? Pelo meu trabalho. Então, eu conversando com o professor, eu falei que eu tinha que fazer um projeto, dei a ideia da Olimpíada de Matemática. De não necessariamente a gente fazer uma Olimpíada, mas fazer a gente trabalhar com o treinar as questões de Olimpíada de Matemática. A UBMEP é algo muito grandioso, dá oportunidade para muitos alunos, somente escola pública, mas que a partir de alguns anos começaram escolas particulares participarem também. É até uma ideia que eu dei para direção. Então, a partir desse pressuposto, eu pensei na Olimpíada de Matemática. Eu gosto muito do tipo de prova, desse raciocínio lógico, de você precisar também de uma base matemática, e faz você ver que nas questões você vê muito que a matemática está ligado a várias outras situações, não só nossa base de conta matemática. Às vezes uma imagem que encaixa na outra é matemática. Então eu pensei nesse pressuposto. Aí a ideia é, por semanas, algumas semanas, treinar esses alunos com questões, fazer grupos, que também isso é um tipo de ajuda também que vai quando eles estiverem fazendo algum concurso para pensar nas questões. Então, eu pensei nisso. Eu trabalharei algumas semanas, primeiro dividindo eles em grupo, mostrando como são as questões, sempre relembrando princípios básicos para eles conseguirem entender, resolver várias questões. E nisso eu aproveitaria que o site da Olimpíada de Matemática mesmo te dá questões anteriores para eles trabalharem aquilo, fazendo, apesar de a gente saber que a Olimpíada é um trabalho individual. No princípio, no inicial, eu trabalharia em grupos para eles se ajudarem, eles conseguirem racionalizarem juntos. Porque às vezes um aluno não consegue, mas o outro consegue. O trabalho de equipe, um ajudando o outro, acho que daria muito certo. E pelas questões serem mais diferentes, mais dinâmicas, por questões de raciocínio lógico, também acho que seria algo interessante para eles, chamaria a atenção deles. Então, dividiria os grupos para eles, um ajudando o outro, pegar as pequenas noções, o início. A gente faria os treinamentos das questões, pegar competências básicas
do que tem as questões, termos que são utilizados, são importantes, eles verem o que precisam prestar atenção mais do que outra coisa, fazer simulados, talvez quinzenais, para eles treinarem isso, e que poderia entrar numa rotina da escola. A Olimpíada de Matemática, ela faz com que os alunos vejam a matemática de outra forma também. É algo que vai além dos muros da escola, porque a matemática está na nossa vida. Ela pode virar uma competição interna, né? Trazer o interesse de algumas crianças que nem gostam tanto da matemática, pode puxar o interesse, provas dinâmicas mais diferentes, eles verem que aquele assunto aquela atividade pode ir além, eles podem aprender de uma forma diferente. E trabalhando essas questões em gincanas, a gente pode trabalhar com gincana, a gente pode trabalhar com simulado, com competições, começando com grupo, depois algo em dupla, até eles pegando o jeito e conseguindo trabalhar de forma individual. Principalmente para eles pegarem essa questão de problemas que eu acho muito, muito difícil para os alunos em geral, em turmas em geral. Porque o racionalizar aquele problema, você conseguir pensar ele num macro, às vezes não é tão fácil para eles. É exatamente por ser uma geração que já é muito otimizada, tudo, o pensamento, eles querem um pensamento rápido. Então, eu pensei na ideia da Olimpíada de Matemática, de trabalhar a Olimpíada de Matemática num projeto que eu acho que seria bem interessante para eles. A professora também achou que seria algo muito interessante, tá bom? Então, no fim, a gente poderia pensar numa ideia da competição individual mesmo, de eles verem os melhores da turma depois que saem da escola, para, quem sabe, virar algo da rotina da escola. Tá bom? Então, obrigada pela atenção e até mais.